Na manhã do dia 5 de outubro de 2012, uma menina de apenas 10 anos saiu de casa para fazer algo que fazia todos os dias: caminhar até a escola. Era um trajeto curto por ruas calmas de um bairro residencial em Westminster, uma cidade no estado do Colorado. Um lugar onde todos se sentiam seguros, onde crianças iam e vinham sozinhas do colégio todos os dias. Mas naquela manhã algo aconteceu no caminho e Jéssica nunca chegou na escola. Nos dias que seguiram, uma descoberta chocou toda a comunidade, revelando um crime brutal que ninguém imaginava ser possível acontecer em um lugar tão tranquilo. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês do caso da Jessica Ridgway. Jessica nasceu em 23 de janeiro de 2002, no Colorado. Ela era filha da Sarah Ridgway e do Jeremiah Brandt. Seus pais se divorciaram quando ela ainda era muito pequena e o pai morava no estado de Missouri. Segundo informações, ele não mantinha contato frequente com a filha. Jessica vivia em Westminster, um subúrbio ao norte de Denver, conhecido por suas ruas arborizadas e a atmosfera pacata. Ela morava com a mãe, a Sarah, que trabalhava em uma empresa de tecnologia, e com a avó Christine. As duas se revezavam para os cuidados da menina. Elas viviam em uma casa espaçosa, onde a rotina era organizada e muito tranquila. Jessica era descrita por todos com quem ela convivia como uma criança alegre, curiosa e extremamente criativa. Ela gostava muito de desenhar, escrever histórias e inventar personagens, e o seu grande sonho era ser atriz quando crescesse. A sua rotina era simples, ela acordava por volta das 8 da manhã, arrumava suas coisas e ia caminhando até a escola primária Witt Elementary School, onde cursava o 5º ano do ensino fundamental. O trajeto tinha pouco mais de 1 quilômetro e no caminho ela costumava encontrar amigos em um parque chamado Chelsea Park, e todos seguiam juntos até a escola. Era uma rotina comum, igual a de tantas outras crianças da região, e é por isso que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que algo de ruim pudesse acontecer naquele caminho que parecia tão seguro. Era uma sexta-feira, dia 5 de outubro de 2012, e por volta das 8h15 da manhã, a Jéssica ajudou a mãe a arrumar seus materiais e se despediu, saindo de casa carregando sua mochila rosa como fazia todos os dias. Naquela manhã, Sarah havia feito horas extras no trabalho e, após a sua filha sair, voltou para o quarto para descansar um pouco mais, confiante de que a Jéssica logo estaria na escola. Mas algo estava diferente naquele dia. Jéssica não chegou ao ponto de encontro com os amigos, não passou pelo parque e, o mais grave, ela não apareceu na escola. Sarah acordou já no período da tarde e, ao olhar o celular, ela estranhou porque haviam várias ligações perdidas da escola onde a filha estudava, e, ao retornar o contato, recebeu uma notícia que gelou seu coração. A Jéssica não havia comparecido às aulas naquele dia. Desesperada, a mãe correu até a casa dos amigos que costumavam ir com a filha até a escola, e a resposta foi a pior possível. Ninguém tinha visto Jessica Ridgway naquela manhã. Imediatamente, a Sarah registrou o desaparecimento na delegacia da cidade. O pai, o Jeremiah, foi avisado e veio de Missouri para ajudar. Inclusive, houve até uma investigação sobre a possibilidade da Jessica ter fugido para encontrá-lo, mas ele não tinha notícias da filha. Além disso, todos que conheciam a Jéssica afirmavam que ela era uma menina obediente, sem histórico de fugas ou qualquer tipo de comportamento rebelde. As horas foram passando e a preocupação foi aumentando. Dia 6 de outubro. Um dia após o desaparecimento, a polícia fez uma descoberta importante. A mochila rosa da Jéssica foi encontrada abandonada em uma rua que ficava na direção oposta à escola. Ao analisar a mochila, eles encontraram dentro os óculos, os sapatos e os materiais escolares da Jéssica e perceberam que tudo tinha sido deixado ali de propósito, para ser encontrado rapidamente. Os itens tinham cheiro de urina e os investigadores concluíram que quem fez aquilo queria deixar claro que a Jéssica já estava sem vida. A partir daí, a hipótese de sequestro passou a ser a principal linha da investigação. Mesmo com essa pista, os dias passaram e nenhum contato foi feito com a família. Ninguém pediu resgate, nenhuma nova informação aparecia e o caso ficava cada vez mais complexo e sombrio. Dia 10 de outubro. 5 dias depois, as equipes de buscas estavam trabalhando em uma área aberta na cidade vizinha de Arvada, em um espaço público conhecido como Petrie Park Open Space, e foi lá, próximo a uma estrada, que os policiais encontraram sacos plásticos deixados de forma suspeita. Ao abrir os sacos, a realidade brutal foi revelada. Haviam restos humanos dentro de todos aqueles sacos. O local foi isolado imediatamente para preservar as evidências. Após exames de DNA, a confirmação devastadora. Os restos mortais pertenciam a Jessica Ridgway, de apenas 10 anos. O que foi encontrado era o tronco da menina, e os peritos relataram que os órgãos haviam sido removidos
e que as partes do corpo pareciam ter sido lavadas numa tentativa clara de eliminar provas. A comunidade inteira ficou em choque. Como um crime tão bárbaro poderia ter acontecido ali, onde todos se sentiam tão protegidos? A investigação mudou completamente de rumo. E agora, o objetivo não era mais encontrar a Jéssica, e sim capturar quem havia cometido aquela atrocidade. Com a confirmação de que a Jéssica já estava sem vida, a polícia ampliou ainda mais os trabalhos, registros de telefones, conversas em redes sociais e a vida de todos os moradores da região. Uma informação importante foi divulgada ao público. Um balde azul havia sido encontrado perto do parque onde o corpo foi deixado. Acreditava-se que ele poderia ter sido usado pelo assassino e as autoridades pediam ajuda para identificar quem possuía um objeto igual àquele. Enquanto isso, os investigadores trabalhavam em silêncio, vasculhando cada detalhe possível, mas a solução do caso viria de um lugar completamente inesperado: uma ligação para o serviço de emergência. No dia 17 de outubro de 2012, uma mulher chamada Mindy Sieg ligou desesperada para o 911. Com a voz trêmula e cheia de nervosismo, ela disse uma frase que mudou tudo: "Meu filho quer se entregar. Ele disse que tirou a vida da Jessica Ridley." Seu filho se chamava Austin Sieg e tinha apenas 17 anos. Durante a ligação, a Mindy explicou que o filho havia confessado o crime para ela e que ambos concordaram em chamar a polícia. O atendente pediu para falar diretamente com o Austin e, ao pegar o telefone, ele confirmou tudo. Era o responsável pela morte da menina. E deu um detalhe aterrorizante. Disse que ainda havia partes do corpo da Jéssica dentro da sua residência e que os policiais deveriam ir até lá imediatamente. Durante a conversa, o Austin também revelou que já havia cometido outro crime meses antes, uma tentativa de ataque contra uma mulher que corria no parque da região. Na época, a vítima conseguiu fugir e sobreviver, mas o caso havia ficado sem solução até aquele momento. Viaturas foram enviadas rapidamente para a residência da família Sieg e, ao chegarem lá, prenderam o Austin e isolaram toda a casa. Conforme ele havia dito, os investigadores encontraram recipientes com as mãos e os pés da vítima, guardados dentro do imóvel em um espaço fechado sobre o piso. Posteriormente, outras partes do corpo foram encontradas em locais diferentes, espalhados pela região. De acordo com os documentos oficiais e reportagens de veículos confiáveis, como a CBS News e a The Denver Post, durante o interrogatório, Austin deu uma confissão detalhada e muito fria sobre tudo o que aconteceu. Ele contou que esperou escondido dentro do seu carro bem perto da casa dela, a menos de 300 metros. Quando a Jéssica passou, ele saiu de repente, a pegou e a forçou a entrar no veículo. Amarrou seus pulsos e tornozelos com fitas plásticas e o tempo todo mentiu para ela, dizendo que nada de ruim iria acontecer, que ela iria para casa em breve. E então, ele levou a Jéssica para sua casa, que ficava muito próximo ao trajeto em que ela fazia todos os dias para ir até a escola. Lá, ele abusou sexualmente da criança e a estrangulou até a morte e manteve o seu corpo em seu quarto por alguns dias. Posteriormente, ele desmembrou seu corpo e tentou esconder as evidências do crime. Como eu citei no vídeo, o torso da Jéssica foi encontrado em um parque na cidade vizinha e outras partes estavam na sua casa e foram encontradas também outras partes em lugares diferentes. A confissão chocou ainda mais a comunidade quando um detalhe veio à tona. O assassino morava muito perto do trajeto que a Jéssica fazia para a escola todos os dias. O local, antes conhecido por ser seguro, onde todas as crianças iam à escola sozinhas, agora tinha que conviver com a sombra de um crime brutal. Austin Reed Sieg nasceu em 1995 nos Estados Unidos. Ele cresceu na cidade de Westminster, praticamente na mesma região onde a sua vítima vivia. Os seus pais eram divorciados e o Austin vivia principalmente com a sua mãe Mindy, já que o seu pai, Robert Sieg, teve alguns problemas com a justiça, com acusações de fraude, entre outros crimes. Durante o julgamento, foi apresentado alguns problemas médicos relacionados à família. A Mindy relatou que teve problemas durante a gestação e existia um histórico familiar relacionado a problemas de saúde mental. E o Austin teve alguns problemas médicos quando ainda era bebê, que exigiram hospitalização. Curiosamente, o assassino da Jéssica, durante a sua infância, estudou na mesma escola que a sua vítima, Witt Elementary School. Ele também foi aluno da Wayne Carl Middle School e Stanley Lake High School. Austin foi descrito por amigos como inteligente e às vezes um pouco
argumentativo demais e também uma pessoa emocional, mas nada que pudesse mostrar alguma inclinação negativa no seu comportamento. Ele também tinha bastante interesse em tecnologia e jogos. Os seus hobbies incluíam jogar videogame, anime, música e cultura japonesa. Um ponto que chamou a atenção foi que o Austin tinha um interesse em mortuário muito intenso, que se consiste no estudo de cadáveres. Ele chegou a abandonar o ensino médio e ingressar em um curso de ciências mortuárias. Alguns sinais preocupantes surgiram quando Austin tinha 12 anos. A sua família descobriu que ele estava consumindo conteúdos na internet de pornografia extremamente violenta. Durante a sua adolescência, ele recebeu o diagnóstico de ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo, e por conta desse episódio, ele foi levado ao aconselhamento psicológico. Após a sua prisão, os policiais encontraram em seus dispositivos conteúdos de violência extrema, mutilação, abuso e conteúdo infantil. Ele também tinha fascínio por facas e armas brancas, e um interesse obsessivo por morte e cadáveres. Como citei anteriormente, durante a ligação ao 911, o Austin revelou outro ataque que ocorreu antes da Jessica Ridgway, no mês de maio de 2012. Ele tentou sequestrar uma mulher que corria em um parque. O Austin tentou colocar um pano com um produto químico no rosto da mulher, esperando que ela fosse desmaiar. Mas a mulher conseguiu fugir, procurou a polícia e o caso ficou sem suspeitos por meses até que o Austin confessou naquela ligação. O julgamento do Austin aconteceu um ano depois, em 2013, e apesar dele estar com 17 anos na época do crime, ele foi julgado como adulto. Austin acabou se declarando culpado e dessa forma ele evitaria a pena de morte. O Austin Sigg foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Algumas décadas a mais foram adicionadas em sua pena por questões relacionadas ao caso. O caso da Jessica Ridgway deixou marcas profundas na comunidade, onde jamais imaginavam que algo brutal como esse caso poderia acontecer ali na pequena cidade de Westminster. O caso também levantou discussões sobre segurança em bairros residenciais e vigilância comunitária. Memoriais foram criados em homenagem a Jessica, e a sua história passou a ser lembrada como um alerta sobre como crimes podem acontecer, mesmo em lugares considerados seguros. Jessica Ridgway tinha apenas 10 anos, uma criança com sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. O seu desaparecimento transformou uma comunidade inteira, e o seu caso permanece como um dos crimes mais chocantes da história recente do Colorado. Porque às vezes o perigo não vem de longe, às vezes ele está muito mais perto do que imaginamos. Esse foi o caso da Jessica Ridgway, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like para me ajudar aqui e também de ativar as notificações, porque eu estou sempre trazendo conteúdo novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.